Evangelho de Lucas, capítulo 12. Para nós ganharmos tempo, vamos ler somente um versículo e depois falaremos sobre o seu contexto. Lucas 12, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Amém? Os irmãos podem sentar, nós vamos falar hoje sobre como o crente lida com o transtorno de ansiedade. É claro que a ansiedade é uma coisa boa, é um dos sinais de que a nossa vida ela está em natural, está de uma maneira natural a sua caminhada. A ansiedade ela faz parte, a ansiedade é expectativa, a ansiedade é uma espera. Agora, o transtorno disso é que traz para nós um embaçamento da nossa visão sobre as situações que nós estamos passando. Na psicologia é chamado de TAG, transtorno de ansiedade generalizado, e é quando a pessoa focaliza o seu problema de um modo distorcido daquilo que ele é no real. Geralmente de um modo piorado da realidade. E a ansiedade tem sido o mal do nosso século. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais define o transtorno de ansiedade, em poucas palavras, da seguinte forma: preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Então, a preocupação ou expectativa, algo com o que nós não temos domínio, sobre o qual não temos domínio. E as pessoas com esse transtorno não conseguem encarar com naturalidade os problemas da sua vida, porque ficam com as suas mentes fixadas no assunto, naquele assunto que as preocupa, não conseguindo se desligar daquilo em momento nenhum, desde o levantar até o seu deitar. O transtorno da ansiedade, em geral, é caracterizado por ser, se a mesma coisa é o que vem ao seu pensamento na hora que se levanta, é a mesma da hora que você vai deitar, então você pode estar passando por um transtorno de ansiedade. Ainda que durante o dia você consiga se distrair com alguma coisa, com o seu trabalho, com alguma conversa, com alguma brincadeira, algum lazer, mas se a primeira coisa quando você acorda te perturba, é a mesma coisa que quando você vai dormir está te perturbando, então é provável você é um candidato, se não estiver, a ter um transtorno de ansiedade. E isso pode variar. Preocupação excessiva pode ser com coisas normais, corriqueiras, como Jesus falou. Como que eu vou conseguir o que comer, o que beber, o que vestir? E também pode ir ao extremo desse transtorno ser obsessivo. Ao invés de você estar preocupado com o que se vestir, você se preocupa, por exemplo, em quão caro deve ser a veste que você tem que comprar. A pessoa preocupada com o que vestir, ela não se importa com o preço, mas pode ficar ansiosa. Agora, quem tem obsessão, compulsão, ela se importa até com o valor daquilo que ela vai se vestir. Isso é um problema muito mais sério. Isso é só um exemplo de como coisas normais, coisas naturais do nosso dia a dia, podem se tornar um problema, uma preocupação tão excessiva que nós não conseguimos nos livrar. Pode ser contas a pagar, pode ser o próprio trabalho, eu tenho que me levantar para trabalhar. Há muitos anos ainda, quando eu fazia seminário, um dos professores nos alertou sobre a síndrome de burnout. E ninguém ouvia falar disso, ninguém nem sabia o que era. Então, quando foi a partir do ano passado, ou em 2017, começou então a ter os lampejos dessa síndrome no nosso país. Então, quando ouvi os psicólogos, principalmente psicólogos de trabalho, da linha do trabalho, que trabalham na área profissional das pessoas, eles começaram a falar sobre isso, eu me lembrei do que o nosso professor havia nos alertado. Ele disse, isso já é comum nos Estados Unidos, da América, mas ainda no Brasil vai ser um problema. E ele explicou para nós o que era, embora a gente não se preocupou porque não ouvia falar
naquela época. Hoje a maioria das pessoas estão com essa síndrome. É a síndrome de que você tem pavor do seu trabalho. Seu local de trabalho é apavorante para você. Você acorda e não quer ir para ele. Então, às vezes nem férias resolve isso. Às vezes resolve, né? Mas nem sempre as férias conseguem resolver. Isso também é um transtorno da ansiedade, embora sendo síndrome, ele tem várias causas que levam você a essa sensação. Mas também isso pode acontecer não somente pelas suas preocupações, mas também por expectativas de coisas que não dão descanso. Por exemplo, problemas que você não resolveu com alguém, fica aquela pendência, uma expectativa de que um dia isso vai resolver, uma espera por solução de um problema que não depende de você, uma expectativa por um encontro, até um jogo. Eu lembro quando eu brincava de futebol com os irmãos, toda sexta-feira eu estava lá calçando a chuteira e a barriga fria. E eu não queria comer e tal, ficava aquela expectativa, aquela coisa. Aí a Joana falava assim, parece que é a primeira vez que você vai jogar. Eu falei, essa semana é. A gente ficava assim naquela... Então estas coisas podem se tornar... A ansiedade ela é natural, ela existe, mas isso pode se tornar um problema quando elas passam a invadir de um modo preocupante o nosso coração, de maneira que você não realiza com naturalidade aquilo que você tem costume de fazer. Em suma, é isso daí. Agora, Jesus Cristo, ele cita nesse texto a preocupação extrema com coisas corriqueiras. Embora para o homem comer e beber sejam as coisas mais básicas da vida, Jesus as considera como coisas que podem ser classificadas como segundo plano, desde que o reino de Deus esteja em primeiro. Observe que para o ser humano, comer e beber é primeiro lugar. Mas Jesus Cristo ainda coloca o reino de Deus em primeiro lugar do que comer e beber, que é a coisa mais básica para o ser humano. Ninguém pode viver sem comer e beber, mas a pessoa pode viver sem o reino de Deus? Hoje todo mundo acha que sim. As pessoas acham que sim, eu posso viver sem o reino de Deus, mas não posso viver sem comer e beber. Mas Jesus está dizendo que não. Então hoje eu não vou falar aqui sobre as maneiras com as quais os psicólogos tratam do transtorno da ansiedade, do TAG, né? Não vou falar disto, mas eu vou dizer como o crente deve lidar com isto. O mundano, ele não crê na Bíblia, ele não crê na palavra de Deus. Ele procura os recursos que lhe estão disponíveis. Mas o cristão, ele deve, antes de tudo, olhar para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Observe que os pássaros que hoje voam felizes, Jesus fala disto tanto aqui como em Mateus, amanhã eles caem por terra. Eles não plantam, não colhem, todavia Deus os sustenta. E Jesus está falando de um ser que é praticamente inválido. Dizem os comentaristas que um pardal você comprava por alguns centavos, e quando você comprava um casal, era 5 centavos. Se você comprasse 2 casais, você ganhava um pardal de graça. De tão ínfimo que era o seu valor, insignificante. E Jesus dizia, Deus se preocupa com eles. Nenhum deles pode cair por terra sem um consentimento do vosso Pai. Agora, se Deus se preocupa com um ser tão insignificante no seu valor, por que não preocuparia com os seus filhos? Por que não cuidaria ele dos seus filhos? Então Jesus também cita os lírios do campo como exemplo. São lindos no campo hoje, somente hoje, porque amanhã já secaram, e como na Palestina há uma dificuldade de providenciar lenha para o forno, eles, os lírios, se tornam combustível para o forno. Jesus falou, eles não tecem, nem fiam, todavia Deus os veste melhor do que a Salomão. Então veja que Jesus está pegando coisas ínfimas, coisas insignificantes, e as comparando com coisas extraordinárias. Salomão foi o rei mais dispendioso para o seu povo. Um homem que se vestia com luxúria. Um homem que era, diz a Bíblia que a prata nos dias de Salomão era considerada como pedra, brita, como seixo, pedra que não tem valor, que se encontra no meio da rua. Mas Jesus diz que
aquele lírio que hoje é bonito e amanhã está no forno, ele se veste melhor do que Salomão por causa de Deus. Então, o que Jesus está querendo colocar aqui é um verdadeiro olhar sobre as coisas que nós passamos, pelas situações que nós passamos. A psicologia tem respondido que o paciente deve mudar o foco do seu olhar quando ele está com um transtorno de ansiedade. Ele deve tentar ver as situações sob outra perspectiva para tentar facilitar a forma de resolver a sua ansiedade. Um dos principais meios de tratamento é a TCC, a terapia cognitiva comportamental. Quando o terapeuta ajuda o seu cliente a redefinir os conceitos de suas situações, tentando amenizá-las, a fim de que sejam vistas mínimas, tornando-se assim mais fácil a recuperação, ou pelo menos a forma do paciente encará-las. Mas o que Jesus diz? Qual é a única maneira de resolver o ataque de ansiedade que as preocupações nos trazem no dia a dia? Nós já sabemos de uma coisa, vamos deixar isso bem claro e definido. O mal, ele faz parte do nosso cotidiano. Mateus 6,34, Jesus diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Então isto é algo que não podemos fugir. Os males vão nos cercar inevitavelmente. Estamos expostos aos males que nos acompanham. As pessoas falam, não, porque eu sou crente, eu não vou passar por um acidente, porque eu sou crente, Deus vai me guardar de doenças, porque eu sou crente, isso e aquilo. Não, isto são os males do dia a dia. E Jesus falou que os males do dia a dia estão, cada um com o seu momento, para nos cercar no nosso cotidiano. Quando Jesus fala, livra-nos do mal, lá na oração do Pai Nosso, ali a palavra grega para mal é diferente desta aqui. A palavra grega lá, poneros, que representa o mal personalizado, que é Satanás. Aqui, a palavra grega kakos, ou kakia, representa o mal do dia a dia. Não está falando de uma personalização do mal. Portanto, a oração do Pai Nosso, quando diz livra-nos do mal, está dizendo livra-nos do diabo. E não do mal que pode nos acontecer. Óbvio que nós também oramos por isso, mas muitas vezes Deus usa desses males para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Por isso que Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Tem pessoas aqui mesmo que passaram por experiências horríveis, à beira da morte. Foi um mal, um acidente, um mal do dia a dia, mas que culminou no propósito glorioso de Deus para o seu chamado, para a sua transformação, para lhe dar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, já deixemos isto definido. O mal está nos cercando todos os dias, e isso é inevitável. Mas qual a forma correta e cristã de se pensar sobre tudo isto? Então vamos caminhar pelo texto de Lucas 12. Primeiro, no versículo 32. De que maneira lida o crente com o transtorno da ansiedade? Primeiro, e eu estou falando do crente, não é buscando um psicólogo. Isso, aquele que não crê na palavra de Deus vai buscar em primeiro lugar. Agora, o crente, ele não deve se esquecer de que o reino de Deus lhe foi dado pela graça. Versículo 32, diz assim, Jesus Cristo fala assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Uma das coisas mais acumulativas de problema em nossas vidas é que nós nos esquecemos que o reino de Deus nos foi dado pela graça. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa que aprove a Deus nos dar o seu reino. E veja, nós todos sabemos de cor aquele versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas, e nós vamos falar sobre ele. Mas eu quero sempre dizer aos irmãos, Jesus está contrastando o valor que nós damos para as coisas do cotidiano com aquilo que realmente deveríamos dar valor, que é o reino de Deus. E quando se fala do reino de Deus, Jesus Cristo está dizendo, Deus vos deu o reino dele
pela sua graça. Aprove a ele dar o reino a vocês. Só que quando dizemos isto para os crentes, isso não é motivo de alegria, porque o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Jesus disse isso também em Lucas 17, 20. Ele falou, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus ele é invisível, ele está dentro de vós. E o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus, em Romanos 14, não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E as pessoas, elas não se empolgam quando falam sobre o reino de Deus, porque são coisas invisíveis. Por isso que muitas igrejas estão tratando o reino de Deus hoje para a terra, trazendo as coisas terrenas como se fosse o reino de Deus. O pastor Silas Malafaia, por exemplo, ele coloca o Myles Monroe como sendo, que já morreu também no acidente de avião, como sendo o maior pregador sobre o reino de Deus. E me deu curiosidade de ouvir a pregação dele. E um dos pontos chaves de onde ele começa a sua pregação sobre o reino de Deus é este: você deve trazer o reino dos céus, o reino de Deus, do invisível para o visível. E não é isso que todo mundo gosta? Não é isso que todo mundo quer ouvir? Jesus já disse que não é visível. Jesus já disse que não é aparente. Jesus disse que está dentro de nós. Paulo diz que não é comida e nem bebida, mas as pessoas querem transformar o reino de Deus em coisas visíveis, porque sabe que é isso que atrai os olhos das pessoas. Ninguém quer o reino invisível de Deus. Então, quando se contrasta e diz assim, irmão, alegre-se, porque o reino de Deus te foi dado pela graça. Ele não sabe se alegrar com isso, porque é algo invisível. Ele queria que o reino de Deus fosse visível para ele idolatrar o reino de Deus. Os discípulos também eram assim. Jesus, eu costumo brincar que ele já estava na nuvenzinha subindo para o céu, e aí ele falou assim, aos discípulos falaram, peraí Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus tem que descer da nuvem, falar, meu Deus, não é possível que eu tenha que explicar tudo de novo. Gente, não é assim. Não vos compete saber estas coisas. Vocês devem ser cheios do Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Eles não estão entendendo? O reino é Israel. Israel ainda não tem crente até hoje que fica Israel é relógio de Deus, essas bobagens. Jesus está falando, sejam cheios do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas em todo lugar. E quando nós somos testemunhas de Cristo em todo lugar, o que acontece? O reino de Deus é expandido. Cumpre-se então aquilo que ele falou na parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Mas quando ele é semeado, ele se torna maior das hortaliças, de sorte que até as aves do céu lhe vêm fazer ninho à sua sombra. Então, irmãos, quando eu digo para você que a primeira coisa que você deve pensar para acabar com o seu transtorno de ansiedade é que você tem um reino. E que foi dado pela graça de Deus. Pastor, mas eu vivo no planeta Terra. Mas é por enquanto, filho. Você pode viver aqui mais do que Matusalém. 967 anos. Ele viveu 969. Vamos colocar 970. Para você ganhar do Matusalém. Você pode viver 970 anos aqui, meu amigo. Mas isso diante da eternidade do reino de Deus não passa de 1/1000 de segundo. Então valorize o que é eterno. Se você está realmente focado aqui, se você realmente acha que pode trazer o reino de Deus para cá, sua ansiedade não vai acabar não. Myles Monroe não vai te ajudar. Não vai dar certo. Trazer o reino de Deus para a terra não vai te ajudar. Sua ansiedade vai aumentar. E aí vem outras coisas. Porque quando a pessoa começa a ser ensinada desta forma, entra o orgulho no coração, a independência, querer resolver as coisas com o seu próprio modo, achar que pode fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. Queridos, o fato do reino de Deus nos ter sido dado como presente não quer dizer que não vamos passar por dificuldades aqui nesta vida, não. Quem é o rei do reino? Não é Jesus? E ele disse para os homens que queriam segui-lo, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninho,
e o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está a fim de vir? Você quer vir? Você sabe por que multidões hoje vão? Porque prometem travesseiros, almofadas, prometem lugares bons de descanso e terapia emocional a partir dos púlpitos. É por isso que as pessoas vão. Mas se disser para elas, olha, quer seguir? A trilha tem pedra, tem espinho. Vamos? Não, acho que eu vou ficar mesmo com a minha tag aqui, meu transtorno aqui de ansiedade está melhor do que isso daí. Ao menos um psicólogo vai falar que eu tenho que ser feliz, que não sei o que e tal. Muitos de nós temos o pensamento de que se alcançarmos o favor divino, então estamos livres das nossas dificuldades. Então passamos a recusar as aflições e muitas vezes queremos questionar a sabedoria de Deus. Eu já vi crente passando por aflições que ele questiona a sabedoria de Deus. Eu falo, meu filho, você nasceu ontem. Deus é eterno. Será que ele está errado? Imagina Deus eterno errado. É a eternidade tudo errado. Então não tem nada certo. Se Deus é eterno e está errado, você vai ser certo? Como assim? Se ele é eterno e está errado, então não tem nada certo, meu filho, porque tudo veio dele. Está tudo errado, então. Então acabou, não existe padrão. Rasguemos a Bíblia como o testemunho. Se Deus está errado, então não tem nada certo. Mas Ele, por excelência, é o padrão da santidade, da perfeição. Ele é o padrão daquilo que é correto, justo e bom. Tiago 1,17, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Este é o nosso Deus. Então até mesmo os males que nos acontecem, ainda que tenhamos ganhado o reino de Deus, não podem ser vistos como coisas ruins. Cooperam para o nosso bem. Então, quando nos lembramos que o reino de Deus nos foi dado pela graça, os nossos procedimentos e ações passam a ser feitos para a glória do seu nome em um coração grato. Geralmente, o transtorno da ansiedade está ligado a não reconhecimento de onde veio as suas dádivas. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela sempre quer mais. Por isso, a expectativa do que não tem e a preocupação do que tem. Mas quando ela é grata a Deus, ela olha para o que ela tem e diz, nem isso eu merecia. Então, por que estou reclamando? Quando você passa por aflições, Deus está levando pelo caminho das aflições para um encontro verdadeiro e real com Ele. Nem aquilo você merecia. Nem as aflições você não merecia. Quando você passa por elas, é graça de Deus. Segunda coisa, enxergar as situações com olhos diferentes do mundo. Verso 30, olha o que Jesus diz. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Os gentios de todo mundo, Jesus está falando de pessoas que não têm compromisso com Deus. A questão é a seguinte, é óbvio, alguma coisa a psicologia pega emprestado da Bíblia. No tratamento cognitivo comportamental, que falei na introdução, os terapeutas trabalham de uma maneira que tentam realmente modificar a forma do paciente olhar para o seu problema, de maneira que o veja minimizado para que ele consiga superar aquilo que ele está passando. Isso é uma tática bíblica. Porém, nós não olhamos para o nosso problema como se estivéssemos mascarando o problema. E, aliás, eu tenho ouvido pastores e pregadores dizerem isto. Você não tem problema, determina aí. Fala que você não tem problema. Igual a história dos calvinista, arminiano e o neopentecostal que foram para o inferno. Aí o arminiano, nós estamos aqui porque nós escolhemos, foi o nosso livre-arbítrio. Aí o calvinista, não, foi Deus que determinou a gente vir para cá. Aí o neopentecostal, eu determino que aqui não é o inferno. Eu determino que aqui é o céu.
Então as pessoas querem resolver o seu problema por determinação, né? Usam então aquela tática da ciência cristã, da Mary Baker, né? Usam a tática da ciência cristã, que tomou emprestado do Seixonoye, veja que bagunça, e que veio para os Estados Unidos na pessoa de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, T.L. Osborne e outros homens, que eu poderia falar vários nomes aqui, e veio para o Brasil na pessoa de R.R. Soares, Robert McAllister. Graças a Deus o filho dele é uma bênção hoje. Mas veio através do pai dele, Robert McAllister, R.R. Soares e outros pregadores da teoria, não vou nem chamar de teologia, da teoria da confissão positiva. Você não pode dizer que você está enfermo. O cara está morrendo, né? Não tenho nada, eu não tenho essa enfermidade. Então é como se ele pegasse, vamos lá na origem, religião oriental, Seixonoye diz assim, olha, você tem que dizer coisas boas para que a natureza trabalhe a seu favor. As pessoas pegaram isso, a ciência cristã pegou isso daí, transformou apenas, trazendo Deus no lugar da natureza, trazendo o nome de Deus. Fale coisas positivas e a doença não vai estar em você. Isso é só um exemplo que eu estou dizendo para os irmãos. Então, muitos pastores e pregadores, eles querem tirar você da realidade. Estou passando um problema, pastor, eu queria um aconselhamento. Não, irmão, você não pode falar que tem problema, não. Você está chamando problema para você. Mas eu já estou no problema. Aí, pior, você não vai sair dele, porque você está falando que está, sem falar que não está. É assim, irmãos. Isso é origem da ciência cristã, que veio, pegou emprestado da Seixonoye e trouxe para o meio do cristianismo. E hoje temos aí a confissão positiva, que você não pode falar essas coisas. Então, o evangelho não é assim. O evangelho, ele te chama para a realidade. O evangelho, ele te chama para encarar de frente as suas situações. Lembra da famosa frase de Karl Marx, que dizia que a religião é o ópio do povo? Pois é, pode ser qualquer outra religião, menos o cristianismo. O evangelho, ele te coloca frente a frente com o seu problema. Não há ópio, há um confronto de realidade. O cristianismo é um confronto de realidade. E o primeiro confronto de realidade não é com o seu problema, é com o seu pecado. É isto que as pessoas não querem mais ouvir, porque já estão trocando o nome de pecado para problema. Fulano tem um desvio comportamental. O que é? Ele é mentiroso. É pecado, filho. Isso não é desvio comportamental, não. Estão trocando os nomes para suavizar, para tentar fazer como esse tratamento, né, cognitivo-comportamental, fazer a pessoa ter uma outra visão da sua realidade para que ele consiga ter forças para encará-las. Só que Jesus Cristo disse, os gentios se preocupam com estas coisas. O mundo tem uma maneira de olhar para as suas circunstâncias de duas formas, basicamente. Ou casuais ou deterministas. Quando eles olham de maneiras casuais, eles empenham sua forma de resolver independente de Deus. Porque isso aqui aconteceu por acaso, então eu tenho que me virar. Ninguém vai me ajudar, eu vou correr atrás. Agora, quando olham com olhar determinista, eles se curvam diante das suas situações e aceitam aquilo como sina ou destino. E não, isso aqui tinha que acontecer mesmo. Então vamos sofrer. O mundo olha destas duas maneiras, basicamente. Agora, o crente, ele olha para as suas circunstâncias como plano de Deus para o seu progresso espiritual. Deus tem um propósito eterno de nos tornar semelhantes a Cristo. Romanos 8:29, e aos que de antemão conheceu, a estes também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito eterno de Deus. Deus quer que você seja como o Filho dele. Então tudo que nos ocorrer, ainda que seja provocado por nós mesmos, Deus dará para atingir este propósito. Olhar para as nossas situações como casuais ou deterministas leva-nos ao erro do mundo. Então devemos saber que elas são inevitáveis, mas Deus tem com todas elas um propósito glorioso.
Paulo diz, não vos conformeis com este século, Romanos 12, 2. Então, quando estivermos vivendo momentos de ansiedade provocados por nós mesmos, então devemos nos arrepender, voltar ao centro da vontade de Deus e nos entregar na mão dele, para que cuide de nós como ele faz com os pássaros e com os lírios do campo. Senhor, estou em tuas mãos e vou continuar a minha caminhada. Perguntaram para Lutero, o que você faria se Jesus fosse voltar amanhã? Aí eu ia acordar, orar, tomar café. Mesma coisa que ele faz todo dia. Por que eu teria que fazer alguma coisa se Jesus fosse voltar amanhã diferente do que eu faço? Então não estou preparado. Nossa, se Jesus fosse voltar amanhã, eu ia passar a noite em vigília, eu ia marcar uma vigília na igreja, eu ia orar até amanhecer, meu amigo, porque eu queria ir para o céu em oração. Era um olho orando e outro lado de fora, para ver se os sinais do céu iam acontecer. Lutero respondeu com tranquilidade. Eu ia acordar, orar, tomar café, ir para o meu trabalho. Mesma coisa, todo dia. O crente, quando está passando pelos transtornos da ansiedade, ele para, ele pensa nisso aqui. Jesus falou, os gentios é que se preocupam com isso. O mundo é que se preocupa com isso. Eu tenho um pai para descansar. Eu tenho um pai que cuida de passarinho e lírio. Não vai cuidar de filho? Você deixa de dar comida para o seu cachorro? Você deixa de dar comida para o seu filho porque tem que dar para o cachorro? Não deixa, né? Ainda que o cachorro coma os ossinhos, mas o filho come a carne. É? Por que Deus deixaria? Terceiro, aqui está uma coisa que você tem que fazer. Aqui falamos do que temos que pensar. Agora fazer. Envidar todos os esforços para aquilo que já te foi dado. Verso 31, olha o que Jesus diz no verso 31. Ele diz assim, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas serão acrescentadas. Interessante. Interessante é que Jesus diz ao mesmo tempo que o reino já foi dado, viu o que ele falou? Ao Pai agradou dar-vos o reino. O reino já foi dado, então por que eu tenho que buscar? Por que eu tenho que buscar algo que já me foi dado? Isto mostra as inclinações nossas não são para as coisas espirituais. Ele já deu o reino e nossas inclinações não é para isso. O reino está dado e nós estamos caminhando para o afastamento dele. Isso mostra que a nossa natureza é perversa. Se nós não vigiarmos, a velha criatura vai prevalecer, sempre desejando as coisas passageiras, opostas ao reino de Deus. Jesus não está dizendo que você vai ser salvo se você buscar o reino de Deus. Quando diz buscar o reino, não está falando para não crentes, ele já está falando para crentes, para pessoas que já receberam o reino, porém a nossa natureza é frágil, e ainda que tenhamos recebido o reino, estamos nos pegando de vez em quando, buscando as coisas do mundo, e não as coisas do reino. Então Jesus está nos chamando de volta, buscai, esforcem-se, não é para ser salvo, mas para alcançar aquilo para o que você já foi salvo, que Deus já lhe concedeu este reino. Paulo fala sobre isso em Colossenses 3, verso 1. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se nós não empenharmos esforço pelo reino que nos já foi dado, isso pode mostrar que ainda não foi gerada em nós uma nova criatura, sendo assim o reino não nos foi dado. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, João 3, 3. Olha, se você não está buscando o reino, das duas uma. Ou você não nasceu de novo, ou você já nasceu de novo e está dormindo. Espero que seja nenhuma das duas, né? Espero que esteja buscando. Agora, se não está, espero que seja a segunda. Espero que seja, você já nasceu de novo, mas está ainda dormindo nessa caminhada, nessa jornada, porque nós passamos sim momentos de sonolência espiritual. Então, Deus está nos chamando para um despertamento. Esta aqui é uma das maneiras de nos livrarmos do transtorno da ansiedade. Voltar os nossos esforços para aquilo que realmente compensa. Há muitas frases que as pessoas falam filosoficamente aí que estão corretas. Ouvi uma frase que eu achei interessante que diz:
As pessoas gastam a sua saúde para juntar dinheiro e depois gastam o seu dinheiro para recuperar a saúde. É um trocadilho, mas é verdade. Agora, toda essa questão Jesus já está falando. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque Jesus não está dizendo que você não é que outras coisas não devem ser buscadas. O reino é que é em primeiro. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, você percebe que existe uma sintonia daquilo para o que você foi criado com aquilo que você está fazendo. Porque Deus nos criou para isto. Deus criou o homem para o louvor de sua glória. E quando o homem busca o reino de Deus, ele se encontra com a glória de Deus. E ao encontrar-se com a glória de Deus, ele é satisfeito, ele é preenchido. Então não há lugar para o transtorno, não há lugar para a ansiedade. Agora, por que há ansiedade? Porque nós nos desligamos daquilo para o que fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus e nos afastamos, porque o pecado de fato já nos afastou. Todos pecaram e já foram afastados, destituídos da glória de Deus. Então, quando não desejamos o retorno à glória de Deus, começamos a buscar as glórias do mundo. E isso vai satisfazer? Claro que não, porque não foi para isso que fomos criados. Alguém disse para mim, seu Deus é egoísta porque ele cria tudo para a glória dele. Primeiro que daí, né? Se ele é Deus, qual é o problema? Ele é Deus, eu que não posso. Mas se ele é Deus, tudo bem. Mas ainda assim não é. Deus não estava pensando nele quando criou todas as coisas. Porque ele já tem tudo. Deus não precisa da adoração de suas criaturas para que ele seja mais Deus. Você imagina, Deus a eternidade inteira sem você. Aí de repente ele cria você e fala, nosso Deus. Deus fala, né? Nosso Deus, agora eu descobri a pessoa que me faz feliz. É complicado. Deus eternamente é autossatisfeito. Deus tem satisfação em si mesmo. E quando ele cria o homem para a glória dele, ele está criando o homem para que o homem se realize. Porque é na glória de Deus que o homem é satisfeito. Deus já é, Deus não precisa. Agora, quando nós encontramos-nos com a glória de Deus em Cristo Jesus, porque é isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 6, que Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu a luz do Evangelho de Cristo em nossos corações, para a glória de Deus na face de Cristo. Quando Deus faz isso e você encontra-se com a glória de Deus, então você é satisfeito. Quem tem satisfação tem lugar para ansiedade? Se a ansiedade é justamente a falta de satisfação. Eu torço para um time que estava invicto. Vai ontem e perde lá para o Urubu. 3-1. Isso me dá insatisfação. E não é só eu não, né? Nessa igreja tem mais. Isso traz insatisfação, mas quando você está preenchido com a glória de Deus, qual insatisfação você tem? Ouvi uma entrevista de uma mulher que ia casar, nem crente ela é, e ela falou uma coisa que nem crente fala. O cara perguntou para ela, e aí, dona, agora a senhora vai casar, vai ser feliz? Ela, eu não, já sou feliz. Eu não vou casar para ser, eu já sou feliz. Não preciso de casamento para ser feliz. Eu estou casando porque é uma coisa a mais na minha vida. Tem um monte de coisa na minha vida. Feliz eu já sou. Aí eu falei, puxa, por que os crentes não falam isso? E nós que temos de fato a felicidade, que é Cristo, que é a glória de Deus em nossas vidas, não falamos. Nós ficamos esperando que alguma coisa complete a nossa felicidade. E nunca vai. Então é uma expectativa frustrada. Eis aí a razão da ansiedade. Em último lugar, para nós encerrarmos aqui, você tem que dar provas de que o seu coração está no reino de Deus. Versos 33 e 34. Jesus assim, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está
o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Já teve alguns irmãos que falaram, opa, peraí, não mexe no meu dinheiro, ó. Vender as minhas coisas e dar esmola, tô fora. Quê? Tô fora. Não. Viu? Nunca vai sarar da ansiedade. Dê provas. Jesus está dizendo, o reino te foi dado. Vai lá e busca ele. Ah, já busquei. Então pega e faz isso aí. O jovem rico. Ah, não, Senhor. Outro dia a gente conversa e foi se retirando. Assim, meus irmãos, como Deus prova que nos abençoa quando buscamos o seu reino, e somos testemunhas disso. Aqui temos pessoas com testemunhos maravilhosos, de que quando buscam o reino de Deus, Ele os abençoa maravilhosamente. Já ouvimos isso aqui. Assim também Ele requer de cada um de nós que demos provas de que estamos de fato com o coração no seu reino. Quando Jesus diz, vendei vossos bens, Ele não está proibindo ser dono de posses materiais. Não está proibindo. Aliás, mulheres em Lucas 8 serviam a Jesus com seus bens. Ele está dizendo que você não deve se apegar aos bens. De maneira que se alguém estiver necessitado, não devemos negar a nossa ajuda. Quando Jesus diz, fazei bolsas que não desgastam, significa o nosso investimento. Bolsa é um investimento. Lógico que Jesus não está falando da bolsa de valores. Toda aplicação de bens terrenos pode ser válida, mas se não levar em conta o reino de Deus, então todas elas perecerão e a pessoa prova para Deus que o seu coração não estava no seu reino. É impressionante como Jesus exige provas que vão exatamente naquilo que define a nossa ansiedade. Os homens estão ansiosos pelo quê? Por adquirir bens. E Jesus os prova justamente nisso. Mas pastor, eu estou ansioso para ganhar, agora Jesus quer tomar? Fala, filho, já não é seu. Já não é seu. Ele só quer saber se você sabe disso. Jesus só quer saber, ele já sabe, né? Jesus só quer que você saiba, se você sabe disso. Porque isso não é seu. Deus já faliu impérios, não pode falir a empresa que você trabalha? Deus já faliu impérios, Ele não pode fechar as portas de onde você trabalha, os recursos de onde você tira sua renda? Para Deus é fichinha. E eu vou dizer uma coisa que vocês não querem ouvir aqui, só pra... já vou terminar a pregação. Vou dizer uma coisa aqui. Tem crente que está chamando isso para cima dele. Tem crente que está tão apegado, e eu estou falando de salvo, porque o cara quando não é salvo, Deus deixa ele apegado no dinheiro que vai consumir os dois no inferno. Mas quando é salvo e está lá apegado demais ao dinheiro, Deus faz aquilo virar pó. E aí ele abraça o nada. Quando ele abraça o nada e cai no chão, a realidade dele é, está faltando. Então ele vai para o joelho. Quem que ele busca? O que ele devia estar buscando antes, quando tinha. Mas esperou virar pó. Depois que virou pó, ele lembra, eu tenho que buscar. E quando ele busca, Deus sorrindo, vai lá e sustenta. Aí ele, meu Deus, como é difícil viver sustentado por Deus. Difícil. Para Deus era difícil você viver abraçado no dinheiro. Isso era difícil. Agora, quando vivemos sustentado por Ele em graça, em milagre do dia a dia, Deus está sorrindo, não é de você, é para você. Ele está sorrindo, Ele está dizendo, enfim, eu tirei uma coisa do meu filho que traz ele para perto de mim. E você vai esperar isso? Amanhã eu vou fazer um devocional falando sobre 4 tipos de crente. Os que só buscam a Deus quando o cachorro está mordendo. Os que só buscam a Deus quando está tudo bem. Os que não buscam a Deus de jeito nenhum. O cachorro morde, ele larga. Se estiver tudo bem, ele larga também. E os que buscam a Deus em ambas as situações. Em qual desses grupos você está?
Quando Jesus fala tesouro inextinguível no céu, ele quer dizer que é o investimento feito no reino. Como a parábola que ele contou em Lucas 16 do mordomo infiel. No verso 9, Jesus diz: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas os faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Onde que você está investindo o seu dinheiro? Com que tipo de amigo? Você está fazendo amizade com quem? Me mostraram ontem uma frase assim: o dinheiro é um amigo traidor, toda vez que eu saio com ele eu volto sozinho. Aonde está o teu tesouro, estará o coração, disse Jesus. Essa frase é determinante para destruir a nossa ansiedade. O teu coração pode estar na questão da preocupação excessiva. Se for assim, então o teu tesouro não é o reino de Deus, e sim aquilo que te preocupa. Pode ser o casamento, o salário, um pecado, um objetivo, um problema não resolvido com alguém e várias outras coisas. O teu coração também pode estar preso na expectativa apreensiva. Se for assim, então o teu tesouro também não é o reino de Deus, e sim aquilo que você espera. Pode ser uma promessa de aumento salarial, passar em algum concurso, uma resposta de alguém sobre algum assunto, ou até mesmo resposta de Deus para a sua vida. Enfim, qualquer expectativa que não seja objetivada no reino de Deus, já mostra que o seu coração está longe dele. Então eu encerro hoje dizendo que a forma de resolver as pendências da ansiedade são totalmente voltadas da maneira como você olha o reino de Deus. Tem nada a ver com psicólogo, tem nada a ver com TCC. Tem a ver como você olha para o reino. Incrível isso, não é? Inacreditável isto. Como pode a solução de Jesus para que alguém resolva seu transtorno de ansiedade está unicamente na forma que você olha para o reino de Deus? Ah, não, pastor, achei que o senhor ia falar de que a gente faz uma terapia comportamental e faz não sei o quê, psicoterapia, e faz isso e aquilo. Existem os métodos, mas eu me refiro à forma que Jesus falou, como você encara as suas ansiedades. É diretamente proporcional à forma que você encara o reino de Deus. Não conheço crentes que estão envolvidos no reino que ficam ansiosos, com transtorno. A única ansiedade que eu vejo em crente que está todo envolvido no reino de Deus é a ansiedade da vinda de Jesus. Ele fala: eu quero que Jesus volte logo. Essa é a ansiedade dele. Ele quer ir para a glória. Agora, todos que estão afastados do reino vivem em ansiedade. Essa é a maneira como você olha que determina diretamente a forma de como você vai lidar com ela. Não é a forma que você olha para o seu problema, mas para o reino de Deus. Se você entender que o reino é dado por graça, que você não deve enxergar o reino com os olhos do mundo e sim com os de Deus, se você empregar seus esforços para não permitir que o velho homem te oriente, se você der as provas cabais de que o reino de Deus é mais importante até mesmo do que suas posses, então você aprendeu a lidar com a ansiedade e certamente ela será incapaz de incomodar você. Porque tudo aquilo que falamos aqui hoje são provas de confiança, e quem confia descansa. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.